No vídeo de hoje vamos falar do arcadismo, uma escola literária que junta ciência, poesia e um toque pastoreio bucólico. Oi, eu sou a Jeane e aproveite o início deste vídeo para se inscrever no nosso canal, deixar um like e também não deixe de conferir a nossa playlist sobre as escolas literárias brasileiras. Seguindo a nossa série sobre as escolas literárias brasileiras, chegou a vez e a hora do arcadismo, escola literária essencialmente influenciada pelo iluminismo, que buscava resposta para os questionamentos nas ciências e na filosofia. Física, nós temos Isaac Newton, da sua famosa obra Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, livro este onde estão as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton, ela fala de quê? Fala do princípio da inércia. A segunda lei de Newton fala sobre o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton fala do princípio da ação e da reação. Na biologia, Carlos von Linné, ou Linneu, classificava os seres vivos em 3 reinos: reino animal, reino mineral e reino vegetal. Todo o conhecimento filosófico científico desta época ele estava totalmente obcecado por descobrir de forma racional como as coisas funcionavam. Mas o que isso tem a ver com literatura? Eu ouço dizer-lhes que tudo. No arcadismo, o pensamento e a imaginação deveriam ser ancorados na ciência e na filosofia. E isso refletiria a perfeição da natureza e da razão. Os autores eles buscavam uma vida simples no campo, longe do caos urbano, e usavam elementos da mitologia greco-romana, como a revalorização do clássico em suas obras. Por isso, a produção literária do arcadismo buscava equilíbrio entre o homem e a natureza. A mulher amada era descrita como ser perfeito, fazia uso da razão e das ciências, e também era permeada por elementos, por figuras que retornavam às características greco-romanas. O arcadismo funcionava mais ou menos assim. O arcadismo na literatura funcionava mais ou menos assim. Os poetas eram os cientistas do sentimento, tentando organizar as paixões humanas em estrofes perfeitamente lógicas. As principais características do arcadismo: o uso de figuras da mitologia greco-romana, o bucolismo, a vida no campo era tida como a vida ideal, os relacionamentos amorosos eram calmos e equilibrados, a lógica e a razão estavam acima de tudo. O arcadismo é a escola literária do Carpe Diem, ou seja, colha o dia. E nada, eu disse nada, de paixões descontroladas, pois no arcadismo até o amor tinha que ser organizado. O arcadismo em Portugal chegou em 1756 com a fundação da Arcádia Lusitana, que era uma academia literária que buscava um novo padrão estético para a poesia, longe dos exageros do barroco. Toda escola literária, e o arcadismo não foge a essa regra, surge em oposição às ideias da escola antecessora. E quem antecedeu o arcadismo, nós sabemos, né, no vídeo anterior desta série, que foi o barroco. Então, o arcadismo surge em oposição às ideias barrocas. E quem foi o grande nome do arcadismo em Portugal? Eu sabia que vocês sabiam. Foi ele mesmo, o Manuel Maria Barbosa do Bocage. Do Bocage escreveu poemas satíricos e pornográficos. Não agradava em nada a sociedade conservadora portuguesa da época. Por outro lado, o do Bocage também falava do amor idealizado, do sofrimento existencial e, claro, né, o do Bocage não ia fugir à regra. Ele também explorava a temática da morte em sua produção literária. O do Bocage era um poeta completo. E se na época dele tivesse as redes sociais, provavelmente ele seria um poeta cancelado
toda semana, mas também ganhar centenas ou milhares de seguidores todos os dias. O arcadismo ou neoclassicismo chega ao Brasil. O arcadismo no Brasil começou em 1768 com a publicação das obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Tem o seu marco inicial e o seu marco final na cronologia dos estudos da literatura. Então, o marco inicial do arcadismo no Brasil foi em 1768, com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. O livro Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa, publicado em 1768, marca inicial do arcadismo no Brasil, é composto por sonetos, eclogas, um tipo de poema pastoril que é ambientado na natureza, fábulas e epístolas. Você sabia que muitos poetas do arcadismo brasileiro participaram da Inconfidência Mineira, movimento que plantou as sementes do que mais tarde, em 1822, será a independência do Brasil? Pois é, além de poetas, eles também eram preocupados com a situação brasileira passava e buscavam a nossa emancipação política com a independência de Portugal. Um grupo dos Inconfidentes Mineiros. Tinha também o Grupo Mineiro, ou Pleiade Mineira, que foi provavelmente, ainda de forma muito tímida, muito inicial, o grupo que organizou o esquema de público e leitor. Assim, foi sistematizada a cadeia, que é autor, obra, público, leitor. Não há leitor sem obra, não há obra sem autor, e tampouco há autor e livros sem leitor. Né? No romantismo, esse sistema, essa cadeia de autor, obra e público leitor vai se consolidar. Por quê? Porque o romantismo vive o advento da chegada da impressão no Brasil. Ela não tinha impressão. Então, os livros não podiam ser impressos no Brasil, e sim eram impressos em Portugal. O mais famoso de todos os poetas do arcadismo, sem dúvida nenhuma, foi Antônio Tomás Gonzaga, autor da Marília de Dirceu, que é uma verdadeira ode ao amor e à vida, sim. Marília é a amada do Tomás Antônio Gonzaga, que no livro recebe o codinome de Dirceu. Então, a Marília era do poeta, ela era do Dirceu. Já em Uruguaia, Basílio da Gama narra os conflitos entre os índios europeus, abordando assim o mito do Jean-Jacques Rousseau, o mito do bom selvagem. O Uruguaia é um livro épico, pois ele narra uma epopeia. Basílio da Gama, ele parte de um fato histórico que realmente existiu, né, que foi o Tratado de Madrid, de 1750, onde é formado o exército luso-espanhol para eliminar as fronteiras entre as Américas portuguesas e espanholas. Todo um livro épico, toda a epopeia, ela parte de um acontecimento real para criar uma história. Houve o Tratado de Madrid, houve a chegada do exército luso-espanhol, e o restante é a imaginação da cabeça do Basílio da Gama. Assim, a epopeia conta de forma romanesca a disputa entre os jesuítas, que é o exército luso-espanhol, e os índios, liderado por Sapé, e os europeus, representados pelo exército luso-espanhol, na cidade de Sete Povos da Missão, no atual Rio Grande do Sul. O índio no arcadismo ainda é apresentado como um ser forte, honrado, honesto, que nos faz lembrar do conceito iluminista do mito do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau. E diz, é atribuída a ele esta frase, que o homem é bom. A sociedade é que por estar inserido na sociedade do branco, o índio ele é puro, ele é bondoso, ele é corajoso e vai lutar contra o mal, representado pelo exército espanhol. Vamos nos esquecer do Frei Santa Rita Durão,
que escreveu Caramuru, que é uma epopeia que trata, né, seguindo o mesmo estilo do Uruguaia, que trata da fundação da Bahia, do estado da Bahia. Trata-se de uma epopeia que conta a história da fundação da Bahia. Diogo Álvares Correia era um navegante português que naufragou na Bahia e foi salvo pela tribo dos Tupinambás. Os índios o batizaram de Caramuru, e este passa a viver na tribo e irá ensinar os índios a sua virtude, a sua cultura e o seu idioma a esses povos bárbaros que são os índios. Observe aí a visão que até aqui, a literatura é produzida na visão do branco sobre o índio, embora honrados, bondosos e corajosos, eles precisavam ser catequizados, né? E o Diogo Álvares Correia, ele vai implantar a sua cultura, a sua virtude, o seu idioma. Nós sabemos, isso foi dito em vídeos anteriores, que quando uma nação quer dominar a outra, o que é que ela faz? Ela impõe a sua cultura, a sua religião e o seu idioma. É exatamente isso que está nesta obra Caramuru, de Frei Santa Rita Burim. Então, deu para entender o arcadismo? Relembremos aqui os pontos principais. É uma escola literária influenciada pelo iluminismo, que busca a simplicidade, a perfeição e a harmonia com a natureza. Seus poemas exaltam a vida campestre, o amor tranquilo e a razão acima de tudo. No Brasil, os principais nomes do arcadismo são Cláudio Manuel da Costa, que escreveu a obra que marcou o marco inicial do arcadismo no Brasil, Tomás Antônio Gonzaga, Frei Santa Rita Durão e Basílio da Gama. Esse foi o vídeo de hoje, e para se aprofundar nos seus estudos sobre romantismo e outras escolas literárias, não deixe de conferir a nossa playlist sobre as escolas literárias brasileiras, texto, características e principais autores. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente e siga outras escrituras em todas as redes sociais. E você quer esse material sempre com você? Então pegue o seu no link na descrição desse vídeo. E lembre-se, o poeta está certo, os outros é que estão errados.